Tudo bem? Oi, Laura, tudo bom? Tudo bem. Que bom, que alegria Deixa eu estar ver se aqui com você. Você nem imagina. Estou falando aqui pro igualmente, pessoal Fernandete. que eu estou muito animada de fazer essa live com você. Estava ansiosa aqui, esperando. Então, a Laura, ela preparou um conteúdo incrível. Vocês não têm ideia do roteiro que ela fez. Maravilhoso. Que inclusive eu acho que não vai dar tempo, vão ter que ser duas lives, porque uma live só não vai caber. A gente já Mas entra assim, a Tabet aí. Oi, Tabet, querida. André Chaves, olha quanto tempo, né? Gustavo Pacheco, não, é outro Pacheco aqui. Nosso Chico do Cicó. Carol, Kátina, Escola Brasileira de PNF, olha aí, que legal. Aí, gente. Todo mundo entrando aí. Então, eu estava dizendo que o conteúdo da Laura está incrível. Então, eu não vou ficar ansiosa. Se não der para fazer de uma vez, eu acho que super vale a segunda vez, porque tanto a parte inicial quanto a parte de tratamento são riquíssimas. Tem muitas informações interessantes. Então, vamos lá, né, Laura? Vamos. Então, Laura, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, se é que alguém não te conhece, né? A Laura, eu queria dizer que a Laura é uma amiga querida, uma professora que eu admiro demais, demais mesmo. É uma admiração que eu tenho. Eu chamo ela de neuro-irmã, mas isso é um privilégio para mim, né? E eu queria que ela se apresentasse aí um pouquinho para vocês, falasse um pouquinho dela aí. Então, sou Laura Oliveira, né? Gosto de usar esse meu último sobrenome. Eu sou formada pela primeira turma da UFRJ, então eu sou, né, das antigas. E eu trabalho com a Fernanda no IFRJ, né? Somos professoras de neuro lá. E nós duas damos também fazemos estágio no Instituto de Neurologia do Lindo Couto. Acho que é isso. Eu faço, né, alunos de mestrado, doutorado. Estava fazendo isso na SUAM, mas agora eu saí de lá. Vou continuar fazendo, né, no IFRJ. Acho que é isso. É isso aí, Laura é minha veterana da UFRJ, né, Laura? É da primeira turma. Oi? Quando eu saí, você entrou. Eu não cheguei a te conhecer, né, lá. Isso, você é da primeira turma, né? Daquela turma maravilhosa lá. Você é mais jovem. Nossa, aqui, deixa eu virar um pouquinho. Eu achei que ficou pequenininho, agora melhorou um pouquinho, né? Eu botei em melhorou, alto, assim. melhorou. Isso, abaixa um pouquinho. Nós duas somos experientes, Laura, não velhas. Laura, vamos lá. A gente teve a intenção de falar sobre esse assunto das ataxias, né? É um assunto muito interessante. Eu adoro atender pacientes atáxicos, né? Tenho essa paixão aí também. Aprendo muito, troco muito com a Laura, aprendo muito com ela. Então, a gente teve essa ideia de fazer essa live sobre ataxias, né? Que é um assunto que o pessoal explora pouco, pelo menos aqui nas redes, né? E eu tinha visto bastante gente com curiosidade de saber sobre o assunto. E ninguém melhor que a Laura. A Laura pesquisa sobre isso, a Laura tem estudos incríveis sobre esse assunto, então ninguém melhor que ela para falar disso. É uma pessoa realmente que é muito gabaritada para falar. Então, para a gente não perder tempo, já que seu conteúdo está incrível, vamos começar, Laura? Define para o pessoal o que é ataxia. Então, em homenagem à nossa amiga Fernanda Bazégio, né, que adora essas coisas, eu espero que ela esteja aqui. Ataxia é uma palavra que vem do grego, é uma palavra grega ataxis, né, que significa sem ordem. Então, as pessoas têm desequilíbrio quando pensam em ataxia, mas, na verdade, a incoordenação é o principal problema. E a incoordenação significa uma falta de controle da sequência, do tempo, de vários requisitos do controle motor. Então, isso faz com que a pessoa, inclusive, tenha problemas de equilíbrio, porque se ela não consegue coordenar a ativação muscular, o equilíbrio fica ruim. Então, eu falo isso, as pessoas falam, ué, mas não é equilíbrio? Pois é, incoordenação é a palavra mais importante, né? E a ataxia, ela tem um dia que a OMS determinou, né, para a gente não celebrar a ataxia, mas celebrar os estudos e chamar a atenção da população mundial, né, que é o dia 25 de setembro. É o dia... Tá chegando, né?
Tá chegando. Vamos ver se a gente faz alguma ação, né? É verdade, vamos fazer alguma programação para esse dia aí. E lá, o Gustavo está falando aqui que é fisioterapeuta, trabalha com uma paciente com ataxia. Mônica Cilento está aí. Oi, Mônica, nossa rainha. Eu vi. Nossa, e aí, Laura, vamos comentar para o pessoal também quais são os tipos de ataxia. Ataxia é uma palavra que significa incoordenação. E aí a gente tem vários tipos, né? Então, vamos explicar ali essas diferenças aí entre as ataxias. Então, todo mundo pensa assim, a ataxia é uma lesão do cerebelo, né? Mas a ataxia cerebelar é apenas uma das formas, né? Então, além da ataxia cerebelar, nós temos a ataxia sensitiva. Isso. Algumas pessoas falam que é sensorial, mas parece que sensorial não é uma palavra muito... Uma tradução mal feita de sensory, né? Que o certo é falar sensitivo mesmo. Eu mesmo escrevo e falo sensorial, mas sempre tento me corrigir. Então, a ataxia sensitiva, ela pode resultar de uma lesão tanto periférica quanto central, mas que afete o sistema de sensibilidade profunda, ou seja, a sensibilidade proprioceptiva. Então, a pessoa ela vai ter uma coordenação relacionada a não saber onde o membro está, né? Nós temos também a ataxia vestibular, que pode ser também periférico ou central, dependendo de onde foi a lesão, mas o que importa é que afetou o sistema vestibular em alguma parte, seja o nervo, seja o núcleo, né? Seja o próprio aparelho vestibular. E a ataxia vestibular, ela é muito ligada a alterações de equilíbrio, não de coordenação. Então, você não vê pessoas, por exemplo, né, com ataxia vestibular, tem problema de colocar o dedo no nariz ou alcançar um objeto, mas a ataxia vestibular se caracteriza por uma alteração grave do equilíbrio, né? Exatamente. E tem a ataxia frontal, que é um pouco menos falada, né? Mas ela é uma ataxia curiosa, porque o problema do paciente é um problema de planejamento do movimento. Então, o equilíbrio dele, o movimento não sai bem, porque ele não tem um bom funcionamento do lóbulo frontal para uma lesão que pode ser um AVC, um trauma, um tumor, qualquer lesão, né? Encefalite, enfim. Qualquer uma das lesões que afetam o cérebro ou o encéfalo. Muito interessante. É muito importante diferenciar, né, Laura, os tipos de ataxia, porque elas têm consequências um pouco diferentes e tem tratamento também diferente, né? Então é importante, como você falou, a ataxia vestibular não causa déficit de coordenação, causa mais déficit de equilíbrio. Enfim, e na marcha pode ter... vestibulares, né? Exatamente. Então, saber fazer uma boa semiologia, né, para saber identificar qual é o tipo de ataxia, se o paciente tem perda de propriocepção, tem uma ataxia sensitiva, ou se ele tem uma ataxia cerebelar, esse exame é muito importante, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho, então, dos sinais clássicos da ataxia cerebelar. Então, a gente já sabe que a gente tem ataxia cerebelar, sensitiva, vestibular e frontal, né? Esses 4 pontos esses 4 tipos que a gente falou mais. Vamos falar, então, dos sinais e sintomas mais característicos da ataxia cerebelar. Então, a ataxia cerebelar, a primeira característica é a ataxia, que significa incoordenação, né? Nesse caso, assim, especificamente incoordenação. A incoordenação dos membros, a incoordenação até do tronco, né? A incoordenação da fala, né? Todos os tipos de incoordenação são ligados à alteração cerebelar. Mas nós temos também a dissinergia, que é a dificuldade de fazer movimentos fluidos, né? Que vem muito dessa questão que o cerebelo, ele é um timer do movimento, né? Ele, na verdade, é um timing, né? Timing. Que ele vai dizer assim, então agora você contrai o estabilizador, agora você contrai o agonista e inibe o antagonista. Então, a pessoa com lesão cerebelar, ela tem muita dificuldade nessa coordenação. Então, pessoas com dissinergia, elas vão decompor o movimento. Então, por exemplo, leva o dedo no nariz. Ao invés de ele levar o dedo no nariz de uma vez, ele vai fazer flexão do ombro, flexão do cotovelo, flexão do punho, aí coloca o dedo. Então, tem uma sequência de movimentos, né? Tem também a dismetria. Nessa mesma prova que a gente pede para colocar o dedo no nariz, o paciente pode sofrer uma hipermetria, quando ele ultrapassa o alvo, né? Vai colocar o dedo no nariz e vai além, ou uma hipometria, quando ele não consegue nem chegar no alvo, né? Tem também o tremor, que é diferente do tremor da doença de Parkinson,
Na doença de Parkinson, a pessoa treme em repouso, né? Aquele tremor de contar dinheiro. Isso. Na ataxia, ele tem um tremor chamado de tremor de intenção. Então, ele vai alcançar um objeto e a mão dele oscila, né? Então, novamente, essa dificuldade de coordenar agonista, antagonista e estabilizadores, né? Uma tem falta também de o sinergismo, né, Laura? Exato. Sim. Falta sinergismo muscular, né? Sim. Acho que sinergismo e o timing são as duas palavras assim, principais para você pensar na função do cerebelo, né? Também tem o sinal de rechaço, né? Que você observa na prova de Stuart Holmes. A gente deve falar daqui a pouquinho melhor, mas é quando a pessoa não consegue frear um movimento, né? Também tem nas cerebelopatias puras, né, que afetam apenas o cerebelo, você pode encontrar hipotonia. Isso. É bem relatado na literatura, né? Mas como eu estudo uma outra ataxia que tem outros envolvimentos, eu costumo ver outros sinais que a gente vai comentar mais tarde. E também tem a disartria, né, que é aquela fala incoordenada que geralmente a pessoa tem quando bebe, né? Vai falar um pouco assim, né? Ou a fala escandida, que eu sempre vi em livro e ficava curiosa, assim, eu falava, que fala escandida? Aí nos livros falava, uma fala explosiva, a pessoa explode as sílabas. Aí eu pensava, nossa, e aí no Deolindo eu conheci uma paciente, ela falava assim, ó, oi, tudo bem? Sabe, explodiu como se ela soltasse a sílaba e depois a voz dela sumia. Então é a tal da fala escandida. E é uma fala acho que também, né? Arrastada, né? Uma fala arrastada, cantada, né? Que tem bem característica, né? Sim. A escandida e a disártrica, né? Eu fico pensando assim, por que a gente se surpreende, né? Com a disartria? É mais um problema de coordenação, né? Então, na hora de falar, dificuldade de coordenar a sequência, né, de contrações dos músculos da fala. E acho que o mais importante, né, que é a marcha ebriosa. Ebriosa vem de ébrio, né, de bêbado. Então, é muito comum que esses pacientes, por falarem arrastado e por ter essa marcha característica, sejam confundidos com bêbados. Então, eu tenho, ao longo desses anos, ouvido vários relatos super chatos, assim, de pacientes, né? Por exemplo, eu tinha um paciente que ele trabalhava numa multinacional, chegava às 6 da manhã com a maletinha dele, ele vinha andando, tinha um corredor comprido, e ele vinha cambaleando, né? E aí o pessoal dizia, essa hora, fulano, já tá bêbado. Ou então, no futebol da empresa, comentavam que ele caía de propósito, ele catimbava, né? Que ele estava cavando uma falta, entendeu? Então, eu ficava super chateada. E agora, na última Copa, uma paciente minha comentou que acabou o jogo, ela saiu para comprar pão, alguma coisa assim. Aí, não sei o que ela falou, e andou perto de alguém, aí o moço falou para ela assim, hein, tia? Querendo dizer que estava bêbada, né? Então, eles ficam muito chateados. Eu me lembro muito desses relatos dos pacientes lá no Deolindo Couto, Laura. Eles falam muito sobre isso, né? Eu ficava sempre muito impressionada desde da época da minha graduação, quando eu fazia estágio ainda. Eu ficava triste assim com esses relatos dos pacientes. Eu falava, nossa, que ruim isso, né? Porque eu lembro que eu tinha um paciente também que ele chegou uma vez dizendo que ele foi agredido no ônibus. Falavam que estava bêbado. Sai daqui, seu bêbado e tal. Ele foi agredido, ele esbarrou em alguém no ônibus. E aí começaram a agredi-lo e ele tinha ataxia cerebelar, né? Então, assim, é realmente muito, muito triste isso, né? Então, você me fez lembrar um outro paciente também lá do Deolindo, que ele morava numa comunidade e ele só tinha tremor na cabeça, você deve conhecer, e a fala. Ele não tinha alteração de equilíbrio. Tanto que as pessoas não querem aposentar ele, porque é super difícil o quadro dele de você diagnosticar. Ele apanhava dos policiais. Muito. Aí ele, no SARA, deram um laudo, né? Para dizer que ele tinha ataxia. Aí o guarda pegou e falou assim, eu sei lá o que é ataxia. E batia nele. Essa hora tu tá bêbado. Bizarro, né? Então, muitos pacientes que eu conheço andam com camisetas, assim. Não estou bêbado, ataxia. Nos Estados Unidos eles têm uma pulseirinha, né? Tem ataxia. Eu já vi uma camiseta assim, ataxia não é um táxi estrangeiro, que não sabe para onde está indo, né? Imagina. Interessante. É em inglês a frase. Um casaco, sabe?
E também essa questão de andar com laudo, né? Uhum. Depois eu te mando a foto. Até um filme de uma paciente sendo testada na marcha, né? Aí eu Ah, vi, a taxista não é um taxista estrangeiro. legal, Curioso. interessante. Essa é novidade para mim. Mas acontece muito isso, eles são confundidos, né, com pessoas que estão bêbadas e, na verdade, quando a pessoa está embriagada, ela está ali, o cerebelo dela não está trabalhando muito bem, né? É. O álcool De tem todas essa as coisas direção aí, né? de todas as coisas que a taxia me surpreende, o que mais me surpreende de tudo, assim, é a ignorância da população em relação a isso. As pessoas que têm a taxia sofrem muito. As pessoas não sabem o que que é. As pessoas sempre acham que elas são bêbadas. Na literatura fala da doença do tropeção, pessoas Uhum. desajeitadas, eles atribuem a uma característica pessoal, entendeu? Sim, Então, não é uma doença tão comum, então imagino que seja por isso também, não é tão difundida, né? O Parkinson, por exemplo, todo mundo já olha e fala, parece que é ele tem verdade. Parkinson, né? É verdade. E isso acaba sendo uma barreira para eles, né, Laura? Eles acabam enfrentando muitas barreiras sociais, né? Porque essa Sem atitude dúvida. das outras pessoas com relação a eles são barreiras, né? São fatores ambientais que são barreira também. Então, a atitude, a falta de apoio, tudo isso é importante. O Davi está falando aqui que muitos usam a camisa da Associação Carioca de Ataxia por isso. Por isso mesmo, é Sim. verdade. Exatamente por isso, para não serem confundidos aí na rua, né? Então, isso é O muito Davi trabalha no importante. SARA, né? Oi? SARA é o Davi trabalha no SARA, né? No SARA Tem Rio. bastante pacientes lá E também. a gente é meio que parceiro, assim. Os pacientes passam um tempo com a gente, vão para lá, passam um Aham. tempo com eles, vêm para cá. Acontece A muito gente isso, deve né? conhecer, a gente conhece os mesmos pacientes, né? É verdade. E dentro de todos esses sinais e sintomas que você citou, a gente tem misturado aí sinais e sintomas que são relacionados à função de estruturas corporais, né? Que você falou, e alguns sinais e sintomas são relacionados às atividades, né? A gente deu destaque aí para a marcha. Mas a gente está Uhum. dizendo exatamente isso, que a atividade e participação, às vezes, elas podem estar muito restritas, né? Muito limitadas nesses pacientes, né? Eles acabam ficando restritos de participação. Eu vejo até por questões de preconceito, de vergonha. Às vezes eles deixam de sair, né? Por causa disso, da atitude dos outros, ou porque não tem um transporte adequado para usar e eles têm dificuldades. Então, a gente tem aí a gente está já colocando aqui um pouquinho da CIF, colocando essas. Não tem como pensar, né, na avaliação sem pensar nisso, né? A gente está falando de Sim. funções, estruturas, atividade, participação e esses fatores aí do contexto que são muito importantes. Agora, Laura, vamos falar um pouquinho da etiologia das ataxias, porque a gente Sim. tem muitas causas, né, possíveis de ataxia, né, causas adquiridas, hereditárias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da etiologia das ataxias para a gente poder entrar um pouquinho mais num tipo delas. Sim. Então, basicamente, as ataxias são divididas em ataxias hereditárias e adquiridas, né? Quando eu falo ataxias hereditárias e adquiridas, me lembro da ABAE, né? Que é a Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas, né? Justamente, né? Então, se tiver alguém com ataxia aqui assistindo, é muito importante que a pessoa se cadastre, porque quando Verdade. a gente recruta tudo, ou várias outras coisas que a associação oferece, né? Como indicar tratamento, indicar o melhor médico, indicar tratamentos, enfim. Então, é interessante que você encontra pessoas com o mesmo problema. Então, é interessante, sim, que a pessoa se associe. ABAE, com HE no final, tá? Então, Tem em uma relação às pessoa ataxias... aqui, desculpa te interromper, só que tem uma pessoa aqui dizendo que não deixa de fazer nada. Muito legal, acho que é uma paciente, e ela está falando, não deixa de fazer nada. E isso que é importante, essa atitude, esse fator pessoal, né? Esse enfrentamento da pessoa, né? De não deixar de fazer as coisas, de tentar realmente participar de tudo aí para não ficar muito limitado, né? Realmente não deixar que essas coisas influenciem. Mas em outras Sim. pessoas acaba influenciando muito, né? E Porque aí, imagina então, só, você cair o tempo todo, as pessoas falarem de você o tempo todo, te insinuarem que você tá bêbado, que você é desajeitado, né? Então, tem a pessoas que... Camila, a Carla, né? A Carla.
É Foi isso, nossa a Camila paciência. tá falando que ela está presente sempre nos projetos. E a Camila é aí uma pupila da Laura, né? Uma outra grande professora também, que a gente admira muito. Também está aí na live, que também trabalha muito com a taxia. Bem-vinda aí, Camilinha, Camila Polonini. Eu falei até pra ela que essa live era dedicada a ela. Porque É, ela foi, assim, todo tem o mérito. Carlos, o Marcos, a Débora e ela, né? Isso, Mas também ela está foi a aqui. primeira aluna. Ela que desde o começo estava comigo, né? Lá na É, Uniswan. Quando eu entrei na Uniswan, a turma da Camila foi a primeira turma para quem eu dei aula. muito Então eu legal. conheço a Camila há 10 anos, desde 2010. Eu dei aula para ela em neuro. Hoje ela é professora da Uniswan, de neuro. E Pois também é. Camila está aí doutorado, né? crescendo, arrasando. Bom, Para então a você, gente... Camilete. Oi? Eu falei, para você, Camilete. Carlos está aí, Marquinhos, todo Ah, o mundo. Carlos tá Os aí também. Isso queridos. aí. Os queridos. Então, Lara, vamos falar um pouquinho da etiologia da ataxia. Você começou a falar. Vamos fechar esse Sim. raciocínio aí. Então, as ataxias adquiridas são aquelas que a pessoa nasce sem nenhum problema e sofre alguma alteração e fica com ataxia. Então, pode ser um tumor. É muito comum um tumor adolescente, né? Eu Uhum, tive um tempo que fiz Instituto do Fundão. Lá no Hospital do Fundão, eu ficava impressionada. Tinha vários adolescentes operados, assim, né, de tumores unilaterais no cerebelo, com uma recuperação incrível, assim, ficavam completamente recuperados, né? uhum, Também tem os tumores de pulmão e ovário, dão muita metástase no cerebelo. Então é uhum. muito comum. Aí já é mais complicado, porque a pessoa com metástase já tem um prognóstico pior, né? É. Então, os AVCs cerebelares, que, segundo a literatura, tem 80% de chance do paciente ter alta sem sequelas. E uma outra coisa curiosa sobre isso é que as pessoas que sofrem AVC cerebelar, elas têm sequelas ipsilaterais, né? Ao contrário do que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que Uhum. quando a pessoa tem um AVC de um lado, a sequela é do outro. No É. caso de um AVC cerebral, a sequela é ipsi. Então é muito curioso na avaliação você mexe para o paciente. Coloca o dedo no nariz, é o teste clássico, né, de coordenação. Uhum. Do lado da lesão ele treme, ele erra o alvo. Do outro lado ele faz normal. Aí você Uma fala, meu Deus do céu, hemataxia, né? o que é isso? É muito louco, né? Uma hemataxia, exatamente. Hemataxia. É muito interessante mesmo esses sinais, né? E Então, aí, mas também das pode adquiridas, acontecer. ainda tem mais, Oi? né? Ainda tem mais Tem, etiologia, pode né? acontecer. Tem duas que são muito comuns. O TCE, né? Uhum. Praticamente todos os pacientes que eu vi na vida com TCE tinham algum componente atáxico, né? É verdade. Seja porque o trauma chacoalha a cabeça, seja Uhum. porque leva golpes, né? É muito comum saída de boate, os rapazes brigarem, né? E atingirem o inimigo, né? Inimigo, o adversário, com um taco de beisebol. Já vi várias vezes isso. Pega Nessa assim aqui na região nuca, por trás. posterior. É muito comum isso. Chutar, né? Pessoa caída de costas, né? Uhum. E a esclerose múltipla. Eu acho que de todas que eu falei, a esclerose múltipla é a que tem mais sinais atáxicos, né? Eu estou Uhum. falando isso, assim, não porque eu tenha visto milhares de pacientes de esclerose múltipla, não, mas porque quando eu comecei a estudar ataxia, eu me lembro que eu procurava exercícios para ataxia. Só vinha falando de esclerose múltipla. Sim. A Fernanda Bazejo aí. Oi, querida. Falando É de horário difícil, né? múltiplo, Porque a gente não fica vai dar vendo o pessoal certo. falando aqui. Agora estamos completos. Agora o time está completo. Agora estamos. Poxa. O time das neuroamigas está Então, completo. Eu é, via e famílias também, Laura, no Instituto de Neurologia. Eu uma vez fiquei muito impactada com uma família que eu vi que todo mundo tinha ataxia cerebelar por alcoolismo, né? Era uma família nossa, que eles bebiam bebida destilada mesmo, desde muito pequenos, para poder trabalhar no canavial. E aí, nossa. e para poder suportar, né, todo o cansaço e picada de cobra. Então, era uma família que tinha esse hábito. Então, desde muito pequenos, desde crianças, eles tomavam bebida destilada, cachaça mesmo. E aí Que acabou que na fase adulta, muitos da família tinham ataxia cerebelar, e aí se procurava etiologia hereditária e tal, não encontrava e tal, e aí se deduziu que esse consumo de bebida alcoólica durante muitos anos acabou causando esses sinais cerebelares, como a polineuropatia alcoólica também, né, que também tem a ver com
com alcoolismo, né? Sim. Então, lá no Instituto, né, de Neurologia de Olinda Couto, não sei se todo mundo que está aqui conhece, é uma fábrica de casos raros, né? É Então, se verdade. você quiser A gente vê fazer muita coisa neurologia, interessante, né? passar um tempo lá, né? E aí a gente tem as. Eu acho que cortou. A hora saiu aqui para mim. Não sei se é comigo o problema. Não, deve ter sido aqui. Tá me ouvindo? Laura, tá. Ficou travado aqui para mim. Não sabia se você estava falando ou não. Desculpa. E agora travou um pouco de novo. Tá meio, tá meio lento. A Fernanda Bazé está dizendo que lembra de um pai e um filho de lá, do Instituto de Neurologia, com esse caso de cerebelite alcoólica. Eu não estou conseguindo ouvir a Laura mais. Eu parei de falar. Agora voltou. Agora Você voltou. estava travada, tá me ouvindo? Você estava travada e agora não está mais. Agora tá normal. Acabou de voltar. Sim. Eu não estava falando nada, você estava travada para mim, eu estava esperando passar. Ah, então tá bom. Então, a gente está falando das ataxias adquiridas, né? Vamos falar um pouquinho das hereditárias agora, Laura? Sim, sim. Então, as hereditárias, aí já são outro campo, né? Porque são doenças, em geral, progressivas, né? Então, basicamente, a gente tem as ataxias hereditárias autossômicas dominantes e as recessivas, né? Então, as recessivas, eu falo assim, a pessoa tem que ter muito azar, né? Porque ela tem que herdar um gene defeituoso do pai e da mãe, né? No mesmo indivíduo, né? Então, isso é raro, né? Então, se teu pai, que tem um gene defeituoso, casar com a sua mãe, que também tem um gene defeituoso, e eles tiverem um filho, e os dois genes forem para aquele filho, ele vai ter, por exemplo, a ataxia de Friedreich, né? Que é aquela FDA, né? Essa doença é uma doença complicada, porque ela não pega só o cerebelo, ela degenera o cerebelo, afeta o coração, medula, nervo periférico. Lá no Deolino tem um paciente que eu acompanho há 10 anos que tem esse problema. Ele já está numa fase que ele tem atrofia distal, né? Mas ele não tem alteração cardíaca, então, em geral, eles morrem de alteração cardíaca. E a doença começa na adolescência, então é cruel, né? Ah, você conhece ele, com certeza. E as ataxias. Sim, tem alguns autores que não dizem ataxias hereditárias autossômicas dominantes e recessivas, não. Eles falam em tardio e de início precoce. Eu não gosto muito disso, não, porque na prática não é verdade. Então, eles falam muito que as ataxias dominantes, né, aquela que você herda um gene defeituoso, já tem um problema. Então, seu pai tem um problema porque ele tem um gene defeituoso, casa com sua mãe, pode ser normal ou não, e se você herdar aquele gene defeituoso, você tem um problema. Por isso que é dominante, basta herdar um gene. Falam que essas são de início tardio, mas eu já vi doentes que com 21 anos eram caderantes. Então, uma vez eu li um artigo que esse problema ataxia, né, quando é hereditária, a dona Sônia, uma paciente minha, quando ela é hereditária, quando o paciente passa para o filho, ocorre uma mutação genética que pode ser acumulada. Então, por exemplo, o pai tem um problema, ele tem lá um certo grau de dificuldade. O filho pode ter problemas piores, porque também tem mutações no gene dele, então fica pior, né? Então, das doenças hereditárias dominantes, a que mais me interessa é a ataxia espinocerebelar, que é a Spinocerebellar Ataxia, né? Que é SCA. Essa que eu comecei a estudar já tem 10 anos, é a que eu mais me interesso mesmo. E a gente tem as ataxias espinocerebelares, tem muitos tipos, né? E aí, Sim. Mais de a gente 50. vê também, e a gente vê também, né, Laura, que muitas vezes é o que você falou, eles classificam em início precoce, início tardio, mas muitas vezes começa tão cedo, né? O paciente já começa. Oi? Ou tão tarde, né? Começa tarde também, às Tão vezes. tarde, então isso varia muito, né? Então a gente tem aí. Fala um pouquinho pra gente
as ataxias espinocerebelares, então? Então, as ataxias espinocerebelares, na minha época de faculdade, eu nem ouvi falar, porque não tinha esse nome. Embora Sim. eu tenha entrado na faculdade em 94, elas receberam essa denominação em 90. No meu tempo, era chamado de ACAD. No meu também. Ataxia cerebelar. Você também? E aí tinha No meu tipo também, 1, 2, 3 e 4. É. Eu acho que esses subtipos são, na verdade, SCAs que as pessoas estavam observando mais frequentes, né? E cada um tinha o seu subtipo, né? Então, ela é considerada de início tardio, a SCA. Mas, como eu falei, né, isso varia demais, assim. Na verdade, a definição clássica fala que são adultos com 35 a 50 anos, mas podendo começar mais cedo ou mais tarde, né? A própria Carla, que está aqui falando também, é uma paciente que começou com 24 anos, né? Herdou da mãe e começou com 24 anos. Mas já li também que herdar do pai causa mais mutações do que herdar da mãe. Não sei por Olha, qual a interessante. influência. Tem um artigo falando isso. Então, o que é a SCA? Então, embora tenha esse nome, ataxia espinocerebelar, ela não tem uma degeneração da medula, né? Porque o espino, né, é uma palavra em inglês para medula, né? Spina, né? Então, a gente pensa, então será que é uma pessoa com degeneração medular? Mas não é. É uma degeneração, em geral, do tronco encefálico. Ah, você tem aquela figura, não tem? Do Seidel, que tem Quer os que eu troncos mostre aqui? encefálicos. Pode Deixa eu mostrar. pegar aqui. Só um minutinho. Tá. É a primeira figura que você quer? É aquela que tem Deixa eu os troncos mostrar aqui. A encefálicos. Laura fez. Tá, ela fez aqui bastante interessante aqui. Ah, aqui, já achei. Deixa eu virar a minha câmera. Uhum. Tá dando pra ver? Ah, é a outra do tronco encefálico. Tá dando, mas essa não, é a consigo, outra. né? Então, Tá dando pra ver? como dá bem pra ver. Então, ela tá mostrando vários troncos encefálicos degenerados, tá vendo? Esse é um artigo do Seidel, 2008, se eu não me engano, que ele pegou pessoas que morreram, né, com ataxia espinocerebelar e estudou a anatomia dos troncos encefálicos. Não sei se vocês estão vendo, mas os troncos encefálicos são todos alterados, né? Então, eu acredito que esse nome venha disso. Porque, de qualquer maneira, as vias espinhais, né, que vão para a medula, elas têm que passar pelo tronco cefálico, né? Pode sair, Fernandete. Pode sair? Uhum. Isso. Então, eu estava dizendo, né, que a SCA, ela tem essa questão. É uma doença que combina uma atrofia cerebelar com degeneração de outros sítios. Aí é aquela outra figura que você mostrou dos cérebros, né? Então, fizeram Quer que eu um mostre estudo. agora? Pode ser. Eu vou mostrar enquanto Então, você vai falando. Bom? Tá. Você tem, então, característica da SCA, lesão cerebelar, degeneração cerebelar. Porém, outros sítios do encéfalo podem ser alterados. Então, por exemplo, tá vendo? Em vermelho, ficou black. Agora sim. Então, em vermelho são as áreas que são mais afetadas nas diferentes SCAs, estão vendo? Então, na primeira figura, SCA1, tem ali bem o tronco cefálico, a SCA2 um pouco menos, mas tem diencéfalo, a SCA3 já não tem diencéfalo, aí por aí vai, tá vendo? Essa SCA7 tem o globo ocular, querendo dizer que é o nervo óptico, né? Ah, minha tia Nena ligada no Insta do Francisco, adorei. Olha, tem uma escala embaixo que está o cérebro em si, né? Então é isso. A SCA todas elas têm uma lesão no cerebelo, como vocês podem ver nessa figura, em vermelhinho, todos os cerebelos afetados. Mas cada subtipo de SCA vai ter alguma alteração numa região encefálica. E aí, isso vai causar quadros muito diferentes. Nossa, eu vejo os pacientes e parece assim, você tem SCA, você também. Você vê 13 pacientes com SCA juntos. Tá falando que meu áudio tá picotando. Um pouquinho, mas agora melhorou. Tá picotando de vez em quando. Eu tô com a internet do meu celular na minha casa. Minha tia também tá aqui, a Lígia. Minhas tias é o máximo, né? Isso é muito interessante, Laura, que você está mostrando nessas figuras aqui, porque, para quem não conhece, a impressão que dá é que o problema é só no cerebelo, né? E a gente está vendo aí quantos
quantas áreas afetadas, quantas possibilidades, quantos sinais e sintomas diferentes para cada tipo de SCA, né? Isso. E aí são mais de 50 tipos descritos. Na verdade, são quase 50 tipos descritos. E como é que foi essa descrição? Tem gente que pensa assim, SCA 1, 2, 3, então a 1 é pior que a 2 é melhor que a 3. Não é verdade. Esses números da SCA são relacionados à ordem de descrição do gene defeituoso. Por exemplo, a taxi é o da SCA 3, a taxi 3, na verdade. E por aí vai, né? Então, a primeira SCA descrita geneticamente é a SCA 1, a segunda é a SCA 2, a terceira é a SCA 3. E o curioso é que, por causa dessas alterações fora do cerebelo, além daqueles sinais clássicos que a gente falou, os pacientes têm outras alterações. Então, não está nesses artigos que eu te mandei, mas eu e Camila, e mais o Marcos e outros alunos lá da SOAN, Fernanda Bazege, inclusive, né, que estava fazendo mestrado lá, a gente fez um artigo descrevendo os sinais não atáxicos da SCA. Então, isso é muito interessante, né? Espasticidade. Você fala, vou rasgar tudo que eu sei sobre semiologia, né? Eu pego um paciente com ataxia e vejo espasticidade, hiperreflexia, ou arreflexia, ou bexiga neurogênica, sabe? Então é uma loucura, né? Parkinsonismo. É um outro tipo de paciente que eu brinquei com a Fernanda na aula da esclerose múltipla, que às vezes é uma aula de semiologia, né? E esses pacientes é a mesma coisa, são muitos sinais e sintomas, né? A gente ensina lá para os alunos, eles ficam um pouco confusos, com tantas possibilidades, né? Mas... É uma síndrome cerebelar com outras coisas juntas, né? Mais coisas juntas, né? Exatamente. Então, dessas que eu falei, então, são quase 50 tipos, né? Que você tem teste genético, não tem para todos, mas tem para a maioria, né? Então, tem paciente lá no Deolindo que não sabe o diagnóstico. O médico fala, não sei qual tipo, porque não tem o teste genético. E também o governo subsidiava o exame diagnóstico do DNA, né? Para os pacientes de graça. Com a mudança de governo, acho que foi no Temer, parou de fazer. Então, até para fazer pesquisa foi difícil. Imagino. Porque a gente conseguia paciente com laudo. Você quer saber o que o cara tem mesmo, né? Se eu estou querendo fazer um estudo científico, eu tenho que saber o que eu estou falando. E não encontrava paciente com laudo mais. Tem uns 3, 4 anos que eu não consigo mais. Porque agora tem que pagar e é super caro, né? Então, desses que eu falei... Desculpa. Sim, pode falar. Não, a mais prevalente no Brasil é Machado Joseph, né? Sim, Machado Joseph, sim. Parece que no mundo é a 1, 2, 3 e 7. É a 6 também. No Japão tem muita SCA 6. É engraçado, né? SCA 6. Mas aqui no Brasil é essa Machado Joseph, né? Que é a SCA 3. No meu tempo de faculdade, eu estudava doença de Machado Joseph. Era uma entidade, não era uma SCA, né? Era uma doença separada. É importante enfatizar, né? Que quando a gente lê SCA 3, é Machado Joseph. E aí, Laura, explica para o pessoal por que Machado Joseph. Da onde veio isso? Sim, tem uma coisa super curiosa sobre isso, que tem um arquipélago em Portugal. Arquipélago é um monte de ilhas, né? Então, um arquipélago lá que tem uma ilha chamada Ilha das Flores, parece que é a maior ilha. Não conheço, mas eu li sobre isso, né? E aí parece que nessa Ilha das Flores, a cada 140 pessoas, você tem uma pessoa com SCA. E a prevalência da SCA é 0,2 a 0,3 a cada 100 mil. Então, lá é uma prevalência gigantesca, né? E essas pessoas dali imigraram para os Estados Unidos. Em especial, um indivíduo que tinha um sobrenome de Machado foi para Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e lá ele casou, teve filhos, e em 1972 foi descrito pela primeira vez um indivíduo com essa alteração que ganhou o nome depois, né, de Machado Joseph. E em 76, ou 75 mais ou menos, um outro indivíduo, que era também da ilha de Açores, que tinha o sobrenome de Joseph, ele, na Califórnia, também tinha filhos e foi descrito outro artigo falando. E depois, como esses dois casos foram pioneiros, colocaram esse nome, Machado Joseph, né,
que não é comum, porque geralmente a gente vê, né, o Babinski, ou então o Charcot, né, a doença de Charcot, né? Porque são as pessoas que descreveram Parkinson, é super famoso, né? Pessoas que descreveram a doença. No caso da SCA3, você tem o nome da pessoa que, pela primeira vez, apresentou o problema, perceberam o problema nelas, né? Muito interessante. E aí, Laura, fala um pouco para a gente por que você se interessou por esse assunto e o que você considera que é um desafio. A gente já está em 40 minutos, 41. Vamos ver se a gente consegue acelerar um pouco aqui para a gente falar bastante coisa. A gente, quando combinou essa live, falou, isso é uma live, né? Uma live, não é uma live. Mas vamos ver até onde a gente vai. Se estiver chegando no fim, você pode falar se a gente continua hoje ou outro dia, tá? Tá certo. E aí, o que você considera assim, um desafio nesses pacientes? Então, você tinha perguntado também, para pular para essa? Eu vou falar do que... da história, não? Você perguntou também do interesse. É porque essa história é curiosa. Eu era estudante, né? E aí eu fui fazer meu primeiro estágio lá no fundão e tinha uma paciente com ataxia. E a paciente andava com andador, e o andador dela ela tinha um tremor, né, axial, e o andador dela tremia e fazia um barulho que eu chegava a ficar até arrepiada, de tanto medo que eu tinha. Porque não existia nada, não existia internet, né? A internet começou em 97. Não tinha essa facilidade que era hoje, né? Parece uma velhinha falando, mas é verdade. E aí eu morria de medo, não sabia o que eu fazia com essa paciente. E foi engraçado, porque aí eu fui fazer mestrado, me formei, nunca mais vi paciente com ataxia, fiz mestrado, fiz doutorado, fui supervisora de estágio, né? Aí em 2009 eu virei substituta do fundão. Quando eu cheguei no Instituto de Neurologia de Eolindo Couto, só tinha paciente com ataxia. Tinha uns 8, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Aquele meu trauma. E aí eu encontrei um artigo de 2009 do Ilg, que ele fez um tratamento, mas ele misturava, que é um defeito que esses artigos têm, né? Todos eles misturam todos os tipos de ataxia. Estou falando de SCA. Estou falando de SCA, AVC, TCE. Aí, como a gente está falando aqui, não tem como você misturar, entre si eles são muito diferentes, né? Então, imagina colocar mais uma variável aí na brincadeira. E aí, tem uma coisa muito importante. Nesse artigo que a Camila Polonini divulgou hoje no Instagram dela, eu vi. O artigo que ela fez no TCC dela, né? Eu vi. Nesse artigo, o que motivou a gente? Qual foi a pergunta norteadora desse artigo? A pessoa que tem ataxia degenerativa progressiva, que é o caso da SCA, né? Então ele nasce com um problema, daqui a um tempo o problema começa a se evidenciar em sintomas, em sinais, e aquilo progride, piora, é degenerativa progressiva, né? A pessoa, e no cerebelo, que é o centro de aprendizagem do nosso sistema motor, é a principal peça para aprendizado motor. Então, uma pessoa assim aprende, se ela perder um comportamento motor, eu treino ela aprende? Essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta desse artigo da Camila era, a longo prazo eu ainda vejo retenção dos benefícios? Então, porque foi a primeira pergunta que eu pensei. Quando a gente estava lá, no começo do meu trabalho lá na Uniswan, né, depois que eu estava no fundão como substituta, eu fui para a Uniswan e tinha que abrir uma linha de pesquisa. E justamente eu escolhi a ataxia, porque eu achei, nossa, tem vários pacientes, vai ser super fácil de conseguir. Eu pensava que era, mas não. E aí eu comecei a estudar isso, desenvolver vários projetos, né? Então, tive alunos de doutorado, como a Camila, mestrado, e TCC, e iniciação científica a balde, né? Tudo sobre esse problema. Já publiquei alguns artigos e tem um capítulo de livro, tem 8 artigos para sair sobre isso ainda. Então, foi essa história aí com a SCA, embolada com a minha vida, né? E aí, quando a gente fez esse trabalho da Camila, a gente esqueceu de falar que a gente vai botar no seu Telegram esses artigos, né, Fernanda? Isso, os artigos vão estar lá no Telegram depois, gente. Lá no meu canal do Telegram, clica lá na bio, que vai estar lá. A Laura vai disponibilizar tudo lá para mim. Eu vou mandar depois quando acabar aqui. Aí, nesse artigo da Camila, a gente pensou, então, beleza, o cara, ele retém a melhora e ele melhora. Então, vamos investir nisso, né? Então, assim que começou meu link lá com os pacientes, né? E aí, no final dessa história, eu tô vendo aqui muitas pessoas que fizeram estágio conosco, né? Nós duas somos professoras lá.
E muitos alunos falam, poxa, eu tô distraída aqui, eu tô vendo minha prima, Débora. Débora, um beijo. A gente vê muitos alunos felizes, né, no final do estágio, dizendo assim, poxa, eu adorei atender a taxia. Então, isso me deixa muito feliz, porque justamente o meu calcanhar de Aquiles não é o calcanhar de Aquiles dos alunos, né? Eu comecei sofrendo com esse paciente e as meninas falam, nossa, eu adorei, foi ótimo. O que eu mais gostei foi a taxia. Eu falo, caramba, que loucura, né? É muito legal. Aquilo que era mais difícil para mim, né? Eu gosto muito também. E eu acho esse trabalho de vocês muito importante, justamente porque vocês fazem isso, né? Vocês pegaram pacientes com ataxia espinocerebelar, né? Especificamente com ataxia espinocerebelar, para ver quais eram as respostas, né? E a gente não tem estudos assim, selecionando assim a população, né? Como você falou, todo mundo misturado. E aí os artigos que os alunos lerem são os seus, porque justamente eu gosto muito. Tem alguns, Fernanda. Tem um chamado Miai. Não, mas ele até escreve em inglês. Esse cara, ele tem muita... Mas ele faz, sabe o quê? Porque uma dificuldade que eu tenho é ter grupo controle, por exemplo, né? Para esses pacientes. Eu faço com o grupo controle. E aí ele faz... Ele pega o paciente, trata, depois ele não trata um grupo, depois ele cruza, sabe? Ele trata todo mundo. Com PNF, mano. Que é melhor, sem dúvida. Olha, tratar a taxia e usar a PNF ainda é um sonho, né? Realmente, assim, nossa, eu adoro também. PNF ajuda muito, né? Ajuda muito esses pacientes. Nossa. O PNF organizou meu pensamento, né? O PNF me ajudou a entender. Primeiro porque foi quem me apresentou a CIF, né? Eu me lembro que eu fiz um curso aqui, Alexander Lizak, né, da Polônia. Ele foi a primeira pessoa que me falou de CIF em 2000, sei lá, 2009. O PNF sempre falou de CIF, né? Isso é muito legal. Na verdade, o PNF todo embasado na CIF sempre foi, né? A CIF só veio para ajudar a organizar e padronizar a linguagem, que na verdade o olhar biopsicossocial sempre teve, né? E é muito legal. Sim, aí depois eu fiz o seu curso, né? Em 2004, eu acho. Eu fiz o teu curso, aí sim. Aí realmente eu me apropriei e pronto, essas duas coisas, PNF e CIF, norteiam até hoje todo o meu trabalho. Eu também gosto do Bobo, acho que tem coisas muito interessantes, mas o PNF e a CIF são meus dois carros-chefes. Assim, eu não dou aula sem falar disso para os alunos. Eu também. A Mônica Cilento está aí, ó. Vamos falar um pouquinho, ó, a gente tem 12 minutos. Vamos tentar falar um pouquinho. A gente tem muitos instrumentos de avaliação. Não sei se cabe aqui a gente falar. A gente pode resumir bem rapidamente. Você já falou de algumas formas de avaliação, né? Index nariz, index índice. Você já falou um pouco, rechaço. Então, são provas que a gente faz, provas cerebelares, né? A prova da marcha, enfim. E aí tem algumas escalas específicas que podem ajudar a gente, né? Fala um pouquinho das escalas para o pessoal que está querendo aí. Quais escalas que eu posso utilizar no meu paciente cerebelar? Fala um pouquinho delas. Ô, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai abrir outra ou a gente vai marcar outro dia? A gente tem 10, 11 minutos para falar um pouquinho de tratamento. E aí a gente pode falar também um pouquinho outro dia. Pode falar bastante outro dia. Quer perguntar para o pessoal? Ou esse vai ser difícil? Eu acho que dá pra gente... não sei. Eu acho que dá... Vamos ver se o pessoal quiser, a gente fica mais um pouquinho depois, abre uma segunda hoje mesmo, pra gente tentar falar do tratamento. Vocês querem, gente? Porque a gente quer falar do tratamento. E aí o tratamento é muito rico, né? Tem muita coisa interessante. Então, a gente não vai conseguir falar em 10 minutos, mas se for o caso, a gente pode passar mais uns 20 minutinhos depois, não tem problema, eu acho. Eu acho que 20 minutinhos a gente consegue. Então eu posso falar daquilo que você tinha me perguntado sobre os desafios de tratar o paciente com SCA, porque eu acho que essas questões que a gente levanta os desafios são o seguinte, por exemplo, a pessoa não tem só problema de equilíbrio, né? Então, você pensa assim, o paciente com problema de equilíbrio é aquele que tem lesão no cerebelo, ou vestibular, ou proprioceptiva, ou alteração visual, e por isso ele desequilibra. Esse paciente tem isso, e pode ter tudo isso que eu falei, né? Não só a cerebelar, mas como todas as outras, proprioceptiva, visual, e ele tem problema de estabilidade, que é um termo que o Vicente usa
né, o nosso professor José Vicente, que ele falou isso uma vez e ficou marcado para mim. O problema de estabilidade não é um problema, o problema de equilíbrio seria relacionado ao cerebelo, essas áreas que eu falei, e de estabilidade seria relacionado a outros problemas. Por exemplo, falta de força. Esses pacientes têm muita força. Então, em 2015, eu fiz um trabalho que eu avaliava o condicionamento cardiovascular, força e outras questões, e eles tinham muita alteração por desuso. Então, eles eram descontinuados, eles não tinham... o VO2 era baixo comparado com pessoas da idade deles. E eram pacientes jovens, relativamente, né? Com VO2 baixo e força baixa. Então, eles têm problemas assim que a gente não encontra em outros lugares, né? Não tem nenhum tratamento clínico para esses pacientes, não tem nada para fazer. Então, doença de Parkinson tem a dopamina por um tempo. A ataxia espinocerebral não tem nada para você fazer. Só existe tratamento para algumas ataxias que têm alteração da vitamina E, por exemplo. Eles tomam remédios específicos e aí melhoram. Mas é super raro esse tipo de coisa, né? Outro ponto importante é que o cerebelo, como eu tinha falado antes, é a principal região para o aprendizado motor. Então, eu tenho dificuldade, eu melhoro o paciente, mas eu tenho dificuldade de melhorar. Porque eu estou falando de um paciente que tem problema no principal gerador de aprendizado motor, né? De aprendizagem motora, né? E a degeneração da SCA é progressiva. Então, eu ganho e perco. Olha, uma vez eu vi um trabalho desse cara que eu falei, Miyai, que é um japonês. Depois eu posso mandar também o artigo dele. Ele mostrou um dado, Fernanda, que é muito curioso. A evolução das perdas ao longo dos anos dos pacientes, né? E aí tem lá 2,5 pontos na escala principal de ataxia, que é a SARA, né? Eles vão perdendo a cada ano, a cada 2 anos, mais ou menos, 2,5 pontos nessa escala. E você, com a intervenção fisioterapêutica, você sobe o paciente para um patamar de pontuação maior. E aí ele para de fazer, ele cai e fica nessa, né? Então, se ele não tratar, ele vai piorar 2,5 pontos nessa escala por ano, mais ou menos, né? Isso então, é tão mais uma coisa né? para pensar. Isso é muito importante, né? Porque às vezes, quando a patologia é degenerativa progressiva, as pessoas acham que, não, vou fazer o quê? Não vai melhorar. Mas olha a importância, né? Do declínio que ele pode ter se ele parar de fazer, né? Eu sempre falo isso para os alunos também. Então, é muito importante continuar o tratamento e fazer um atendimento bem feito, né? De todas as coisas que eu aprendi com a SCA, a coisa que eu mais tenho certeza, que eu falo para todos os pacientes não para de se exercitar. É verdade. Quando eles param de se exercitar, a consequência é muito séria. Eles precisam manter sempre. Todo mundo precisa, né? Mas eles precisam mesmo, senão a consequência é muito, muito grave para eles, né? Outra questão é que quando você tem um AVC no cerebelo, um AVC no cerebelo, aquele pedacinho ali, ou um tumor no cerebelo, é uma região restrita, né? A SCA, ela degenera o cerebelo inteiro. Se você procurar na internet SCA e fMRI, né? Ressonância magnética funcional, ou ressonância anatômica mesmo, você vê o volume do cerebelo consumido. Verdade. Então, é importante como eles perdem a massa, né, do cerebelo. Então, quando você tem uma lesão só focal, outras áreas poderiam compensar aquilo ali, que é o sparing, né, aquele fenômeno plástico, né? Mas quando você tem um cerebelo inteiro lesionado, como é que ele faz para compensar? Então, tudo isso faz com que a SCA seja muito, muito mais desafiadora para tratar do que uma ataxia cerebelar, por exemplo, por um AVC, um tumor, né, um PCE, né? É como você falou, esses pacientes são um desafio, né, Laura? Porque eles têm muitos outros sintomas, a gente tem que dar conta, né? Espasticidade, fraqueza muscular. Então, eu acho muito importante a gente falar de tudo isso, né? Eu falei que eu não ia fazer isso com muita pressa, não, porque a gente entender isso embasa muito o nosso tratamento, né? Não adianta a gente falar de tratamento fisioterapêutico para ataxia sem falar dessas coisas todas, né? São fatores muito importantes de serem analisados, né? Sem dúvida. Então, aí você estava falando das escalas, né, de avaliação. Então, você falou dos testes, né? A gente mais ou menos falou quando falou dos sintomas, mas eu acho que isso as pessoas encontram fácil, não vale a pena a gente ficar falando, né? Mas, como você falou, o mais importante é falar das coisas específicas, né? Então, por exemplo, tem uma escala chamada SARA,
que é a escala que avalia a gravidade da ataxia. Isso. Então, é uma escala que eu uso direto. E eu adoro, porque ela justamente ensina você a testar esses testes clássicos com uma métrica, né? Porque ele diz a distância que você tem que botar seu braço em relação ao paciente para ele alcançar o seu dedo, né? No teste do index, a distância que ele tem que ficar do examinador para fazer o rechaço, para colocar o dedo no nariz, e quantas vezes repete, qual o tempo. Então, ele oferece alguns parâmetros, né? Para isso. Ah, o pessoal está falando para abrir outra. A gente vai abrir outra, né, Fernanda? Daqui a pouquinho vai terminar, com 4 minutinhos a gente termina e abre outra, pode deixar. Então, o Davi está perguntando da que eu ia falar agora, da ICARS, né? Eu sabia que você ia falar, eu estava esperando. Eu acho ela gigante, né? E tem a BARS, que é uma diminuição. Mas eu até uso, mas o que eu uso mais mesmo é a SARA. Sabe por quê? Uma vez eu participei de um artigo que eles perguntavam para pessoas que trabalhavam com ataxia qual era a escala que eles mais usavam para avaliar sintomas. E essas escalas SARA, ICARS, BARS, são escalas para avaliar sintomas de ataxia, né? E a SARA foi a mais votada, que as pessoas mais usam, né? Então, eu não sei de cabeça dizer as vantagens e desvantagens, mas eu sempre usei a SARA. Assim como eu uso muito o Berg. Eu detesto o Berg para Parkinson. Eu acho que Berg para Parkinson é piada. Eles todos têm um efeito teto, né? Eles fazem aquilo... Fica no pé só, aquele carinha todo amassadinho, né? Todo encurvado, fica no pé só, faz o que quiser, né? Coisas estáticas. Então, eu adoro Berg para SARA, mas detesto Berg para Parkinson. Eu falei para SCA, né? E também eu preferia usar DGI, o MDGI, o teste, que é da Horak, né? Aquela Fei Horak, maravilhosa. Então, eu prefiro usar esses testes de equilíbrio do que usar o Berg para Parkinson, no caso, né? E tem também uma SCAFI, que a gente usou lá na SUAM, pode ser que caia, né? Está no finalzinho. Mas a SCAFI é uma escala para avaliação funcional, né? Funcional quer dizer atividade, né? Da funcionalidade, na verdade. Que é super difícil de calcular, mas é muito interessante o teste. A Fernanda Bazeja que aplicou. Sabe muito mais do que eu, porque ela que usou essa escala lá, né? Tem então, a gente deve cair. Táticos também, né? Quê? Que é muito interessante também, né? Foi a Inas que eu falei que a gente fez esse artigo com a Fernanda Bazejo. Sim. Que é uma escala, assim, é bem clínica, bem clínica. Tem um exame da visão, assim, uma coisa bem, né? A Fernanda teve que estudar pra caramba, né, Fernanda? Fernanda Bazejo, que aplicou. Ficou doidinha com essa escala. Laura, então, aí a gente queria falar... Isso, eu vou fazer o seguinte, pessoal, a gente vai falar de tratamento. A gente tem uns pontos muito, muito interessantes para falar. A Laura tem aí umas 8 dicas, né, Laura? De tratamento aí bem legais. Então, eu vou fazer o seguinte, falta 1 minutinho, eu vou fechar essa live, mas vocês não saiam daí, tá? Davi, Fernando, pessoal, Rafael, todo mundo aí, tá? O Rodrigo também estava aí, Renata Dantas também, nossa amiga aí. Eu vou fechar... E aí a gente vai entrar de novo para falar de tratamento, tá bom? Não vamos demorar tanto, mas eu acho que a gente podia engatar logo hoje, né? Sextou, né? Sextou. Vamos lá, rapidinho. Quem tiver afim, volta. 1 minutinho, pessoal. Obrigada.